graça e a paz, meu irmão, que Deus possa abençoar as nossas vidas nesse culto em louvor ao nosso Deus. No culto da família deste domingo, um culto gravado antes do término da contagem dos votos para a eleição do presbiterato e também para o diaconato, razão pela qual não haverá uma divulgação de resultados aqui, neste vídeo. Mas no tempo próprio, após consultar aqueles irmãos e irmãs que obtiverem os votos necessários, nós divulgaremos no site da igreja, na página do Facebook da igreja e também nossos grupos do WhatsApp. De início, conduzidos por nossas irmãs Roseli e Geis Alexandrelli, nós cantaremos o hino Bom Pastor. Que a letra desse hino seja uma verdade em nossa caminhada, ou seja, sejamos conduzidos por Jesus como ovelhas do seu rebanho, a um tempo de paz. Pelos bosques e campinas, pastorei ao bom Jesus. Junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo o bom pastor, sempre amável, tão clemente, vai comigo o bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fruirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável, tão clemente, vai comigo, bom pastor. Conduzidos por nosso irmão e licenciando Fabiano Augusto Santana, seremos desafiados a um tempo de gratidão. E você? Quais são os motivos pelos quais você tem para agradecer e engrandecer a Deus, o Senhor? Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós queremos ter um tempo de agradecimento, reconhecimento ao nosso Deus, ser gratos por tudo o que Ele tem feito na nossa vida, apesar da nossa vida. Lá no Salmo 125, no versículo 1 e 2, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está ao redor, cuidando, protegendo. Às vezes alguma coisa deve ter abalado a sua vida, algumas coisas devem ter causado alguns tremores, mas mesmo assim nós temos a certeza de que temos um Deus que nos protege, que nos guarda, que coloca os teus anjos ao redor daqueles que o temem. Então nós somos gratos pela proteção, pelo cuidado, pelo amor do nosso Deus. E nós temos que reconhecer isso dia após dia. Nós não podemos nunca esquecer de ser gratos, de olhar para o Senhor com o mesmo amor que Ele tem olhado para nós. Então, em gratidão ao nosso Deus, nós vamos nos colocar agora em um tempo de oração para poder orar, agradecendo, reconhecendo o poder e a graça dele sobre a nossa vida. Somos gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito a cada um de nós.
Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua graça. Sabemos que o Senhor está cuidando sempre de cada um de nós. Mesmo quando passamos por tempos de tremores, mesmo quando alguma coisa vem sobre a nossa vida e nos abala, nós sabemos que o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Nós somos gratos e reconhecemos e sabemos que temos um Deus que tem olhado para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos por tudo, reconhecendo, Senhor Jesus, desde o alimento, da vida, de tudo, das roupas, de tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nada nos tem faltado e nós reconhecemos isso e sabemos que tudo vem do Senhor para a nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e que Deus te abençoe. Como é bom celebrar a vida, agradecer a Deus por um ano a mais de vida e através do licenciano Fabiano, da sua esposa presbítera Lígia e da sua filha Lívia, nós agradeceremos a Deus pelos aniversariantes da semana. Olá, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos orar pelos aniversariantes desta semana. E quem vai anunciar os aniversariantes será a Lígia, tá bom? Isso. No dia 1 de novembro, temos Andréa Junqueira, que é sobrinha do Tião. No dia 2 de novembro, seu Arnolfo Gonçalves, ele é o pai do Betão. No dia 2 de novembro também, o pastor Juliano. No dia 4 de novembro, Aparecida Lopes da Conceição, a dona Cida, lá da congregação. No dia 5 de novembro, a dona Isabel Rangel. No dia 5 de novembro também, a Isabela Luísa, a filha da Lu. No dia 5 de novembro, a Maria Lúcia Gomes. Também no dia 5, o Eduardo Santos Almeida. E para finalizar, também no dia 5, a Juliana Damácio. Vamos orar? Então vamos orar. Te agradecemos, Pai, pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor tem cuidado. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, que eles possam continuar firmes, fortes, andando, Senhor Jesus, sempre nos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado pela vida de cada irmão que pôde completar mais um ano de vida. Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua graça sobre a vida deles. Por isso, Pai, nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito a cada um deles. Fique conosco, abençoe cada um de nós e nossas famílias. É o que pedimos, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Deus Tchau. abençoe. O nosso irmão e aspirante ao ministério da Palavra e Sacramentos, Wagner Silva, nos conduzirá em um tempo de confissão. E nesse instante nós seremos confrontados diante dos valores de Deus a uma vida semelhante à de Jesus, de humildade e de submissão à vontade do nosso terno e amoroso Pai. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos vocês. Que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo nessa noite. Que possamos ser preenchidos com Ele. Iniciarmos a nossa semana na presença do Pai, sendo abençoados, ministrados e que assim possamos ser portadores e que a glória de Deus alcance outras pessoas através das nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que está no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 9, que diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse pequeno trecho no livro de Filipenses está dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso. Ele se apegou a fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele resolveu, ele escolheu viver os propósitos de Deus para a vida dele. Infelizmente, em muitos momentos, nós esquecemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. E ao invés de buscarmos seguirmos a orientação de Deus, procuramos seguir os nossos próprios passos e muitas vezes esses passos nos levam para a morte e uma morte definitiva. Jesus, pelo simples fato de escolher viver aquilo que Deus tinha para ele viver, passou por tudo que tinha que passar e foi exaltado pelo próprio Deus. Que nós, em nossa humanidade falha, não venhamos buscar exaltação própria, que nós venhamos entender que Deus existe em nossas vidas e que é Ele quem precisa ser exaltado através das nossas vidas. Que possamos entregar os nossos corações e viver uma vida de intimidade com o Pai diariamente, seguindo as suas orientações e vivendo aquilo que Ele tem para nós. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, pedir perdão a Deus por todos os momentos que nos distanciamos dele, querendo fazer tudo aquilo que o nosso coração nos orientou e não apenas seguir aquilo que Deus havia nos orientado. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem agido com misericórdia para conosco. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as falhas cometidas, por todos os erros. Deus amado, Deus querido, por todos os nossos pecados, por todos os momentos que desobedecemos a sua orientação. Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa realmente trabalhar em nossas vidas, nas nossas vidas, e que nós venhamos realmente ser moldados pelo Senhor, Deus, que venhamos ser verdadeiramente o vaso na mão do oleiro e que venhamos, ó Deus, seguir sempre, Deus, o seu caminho, as suas orientações. Nos perdoe, ó Pai, pelo nosso egocentrismo, por nossa autossuficiência, Deus amado, Deus querido, que o Senhor realmente possa preencher as lacunas existentes em nossas vidas, preencher todos os lugares vazios ou preenchidos por coisas que não é do Senhor, Deus. Que o Senhor realmente venha fazer a diferença em nossas vidas e que nós venhamos ser diferentes, atingindo também outras vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Antes do momento de louvor e adoração ao nosso Deus, eu tenho apenas um recado. Esse recado é para os pais. Invista tempo de oração e de Bíblia com seus filhos. Permita que eles possam participar também, mesmo de forma online, se você tem essa possibilidade, da Escola Bíblica Dominical, onde várias irmãs e irmãos têm apoiado e orado para que toda a igreja possa participar, principalmente os pequenos. Há uma outra opção também, muito joia, de crescimento espiritual, que é através de uma gincana bíblica, que tem sido organizada pela nossa irmã Milene Castilho. Permita que seu filho se debruce nas Escrituras Sagradas e cresça, se tornando um homem ou uma mulher de valor. Que Deus possa assim nos abençoar. E nesse instante nós somos convidados a apresentar tanto as nossas vozes quanto as nossas vidas em louvor ao nosso Deus. Louvemos porque Ele merece.
ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra, levantamos nossas
nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
Senhor Jesus, nós sabemos que o melhor lugar para estarmos é aos teus pés, o lugar mais alto que existe, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu domínio, da tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, clamando a Ti, Senhor Jesus, oferecendo a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, que nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, não há outro além de Ti. E nós queremos, Pai, ser ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, use a vida do Teu servo, o pastor Alexandre, para poder trazer a palavra, que é alimento para a nossa vida. E que essa palavra, Senhor Jesus, possa nos fortalecer para continuarmos a nossa caminhada. Por isso, Pai, nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para que a gente possa entender, compreender e praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, no dia a dia, na nossa vida, em todos os lugares, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, porque nós sabemos, Pai, que não há outro lugar. Em nome de Jesus, receba todo louvor, toda a adoração que é devida ao Teu santo nome, Pai. Tu és Deus e nós Te amamos. Por isso, fique conosco, é o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem desta noite é Antes de Desistir. E o texto base encontra-se no livro de Lamentações, capítulo de número 3, dos versos 19 a 24. E a palavra do Senhor nos diz: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O ano de 2020 ele ficará marcado para o resto das nossas vidas, por inúmeros motivos. Um desses motivos é o fato de as famílias terem entre seus membros ao menos um que tem sofrido alguma tensão ou está se recuperando de alguma lesão, seja emocional, sentimental ou espiritual, presentes em seus corações, lares, relacionamentos e até vocação. A exemplo do que aconteceu na época em que foi escrito o livro do profeta Jeremias, havia conforto nas condições de vida dos judeus, embora eles estivessem vivendo sob a ordem do Império Babilônico. Entretanto, a angústia manifesta neste breve livro poético nos faz lembrar que o conforto material jamais pode preencher o vazio no coração humano que clama pela comunhão com Deus vivo. Jeremias 3, ele não registra o sofrimento de outras pessoas, mas o do próprio escritor. E nesse sentido, por mais sensíveis que sejamos com os outros, não podemos negar que a nossa experiência de sofrimento e dor é muito mais intensa. Na reunião de oração dos homens, nós falamos sobre o divórcio. Quantos mudam de parceiro de acordo com a conveniência ou pelo egoísmo e principalmente pela dureza de coração? O Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos explica isso. Nós temos sido bons filhos, bons pais, bons cônjuges. A palavra de Deus, ela tem guiado as nossas vidas e escolhas, ou são os padrões desse mundo que norteiam as nossas palavras e atitudes? Não existem estatísticas precisas, mas muitos líderes desistem de suas famílias, quer seja por causa do desânimo, pela dificuldade de obter resultados, pelas decepções com pessoas, ou pelo fascínio com outras coisas desse mundo, especialmente o glamour do pecado, que visa esconder a sua podridão. Quem, quando criança, não quis se tornar um líder renomado, um pai exemplar,
um profissional capaz de atrair seguidores, um professor versátil, um filho que trouxesse orgulho aos seus pais, um cônjuge bem casado, que vive a mutualidade e a cumplicidade, e trazendo para a igreja um servo eficaz, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, uma presbítera, um filho obediente ao pai. Sobre os que permanecem firmes, sejam pais, filhos, irmãos, cônjuges, patrões, servos, seja qual função Deus nos chamou para exercer, eu arrisco-me a afirmar que em algum momento pensaram em desistir, pelos mesmos motivos. Porque algumas pessoas elas permanecem e outras desistem? Porque alguns desistem de seu casamento, de sua família e até de seus valores? Nós tentaremos responder essas questões, bem como questões pertinentes ao coração do homem e da mulher. Por isso nós trouxemos esse texto à tona. O primeiro desafio que esse texto nos apresenta é a necessidade de nós reconhecermos a base de nossos relacionamentos. Qual é a base de seus relacionamentos? Talvez você possa me perguntar: como assim, pastor? Eu não sou casado, eu não tenho família. Como eu posso ter relacionamentos? De maneira simples, seja interagindo através de um aplicativo, YouTube, Facebook, WhatsApp, se reunindo com um familiar, um amigo, um vizinho, para juntos cultuarmos a Deus de uma maneira inusitada, antes não pensada. Para você mandar um e-mail, mandar uma mensagem, é sinal que há outra pessoa do lado de lá dessa mensagem, desse e-mail, que vai te responder ou deveria te responder. Em que você tem pensado? Talvez você possa dizer: pastor, eu penso nos meus problemas, afinal de contas, eu tenho problemas. Não há como não pensar neles, eu concordo contigo. E eu não quero, através dessa mensagem, fugir da realidade, e esse não é nem o meu objetivo, muito menos o do texto do profeta Jeremias, objeto de nossa reflexão. O texto nos diz o seguinte nos versos 19 e 20. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Em outras palavras, nós temos problemas e quando pensamos neles, ficamos abatidos. Isso acontece com todo mundo. Não conheço uma pessoa sequer que pense em algum problema e fique contente, ou que com isso renove as suas forças. Ao contrário, os problemas geram frustrações. Se o capítulo 3 do livro do profeta Jeremias terminasse nos versos 19 e 20, nós estaríamos em uma cilada. Criada por nós mesmos, seríamos a exemplo de como é conhecido o profeta Jeremias, seríamos chamados de chorões. Entretanto, os versos 21 e 22, eles vêm para nos dar um alento, uma orientação, e vêm para nos lembrar qual é a base dos nossos relacionamentos. Vejamos, verso 21 e 22. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Talvez você queira confessar, mesmo que seja no íntimo do seu coração, que na verdade as bases de seus relacionamentos são outras. Talvez não tenha nada de Deus em seus relacionamentos. Ao contrário, há outra figura, um tanto astuta, que tem lhe ajudado a firmar alguns acordos, algumas alianças, que Deus condena. Nós devemos confiar mais em Deus e nos relacionar mais com as pessoas que nos amam. Fechar acordos e alianças sem consultar quem amamos geralmente não dá certo, na verdade dá muito errado. Talvez você se indigne por ter sido magoado ou magoada por uma pessoa querida, e eu creio que possa ser verdadeira a sua indignação. Mas será que justifica você generalizar e decretar em seu coração que ninguém mais poderá fazer parte do seu círculo de confiança? Quantas vezes nós magoamos e negamos a Cristo em nossos pensamentos, palavras, atitudes e omissões, quando deveríamos agir e não fazemos nada? E Cristo nos surpreendeu e por amor nos perdoou. Tome cuidado, talvez seja a hora de você rever os seus conceitos, valores e, sobretudo, verificar qual tem sido a base de seus relacionamentos. A primeira característica que precisamos ter para permanecermos firmes
É reconhecer e manter acesa a chama do primeiro amor ao Senhor e nunca deixar apagar de sua memória os momentos que marcaram esse chamamento, esse chamado, esse convite. Como faremos isso? Para nos ajudar nessa resposta, nós veremos o segundo ponto dessa mensagem: a necessidade de renovação constante. Renovando-se diariamente na presença do Senhor, alimentando da palavra e refugiando na oração, assim apreciaremos e valorizaremos as grandes obras de Deus. Ou seja, nós devemos sim nos lembrar dos problemas, sejam eles emocionais, sentimentais e espirituais. O que fazer a respeito das lesões? De início, nós devemos compreender que, se não forem tratadas de forma adequada, o tempo não as curará. Pelo contrário, uma raiz de amargura se instalará em nossos corações. Observe o que diz o verso 23. Esse amor, ou seja, o amor do Senhor, Deus por nós, e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Para que o amor de Deus se renove todos os dias das nossas vidas, dependerá do que temos mais pensado, valorizado, refletido, meditado. Em outras palavras, essa renovação ela pode ser positiva ou negativa, bênção ou maldição, para o bem ou para o mal. Os versos 19 e 20, eles afirmam que se nós pensarmos demasiadamente, sobremaneira, em nossos problemas, nós ficaremos amargurados. Já o verso 23 nos desafia ou estimula a pensarmos em Deus e, por conseguinte, nos valores do seu reino e assim aumentarmos a nossa confiança, ou seja, a nossa fé no Senhor. Qual será a nossa escolha? Ou melhor, qual tem sido a nossa escolha? Para que tanto o amor de Deus quanto a renovação baseada na fidelidade do Senhor aconteça, ou se já existe, se fortaleça, uma última característica precisa ser reforçada. É uma pergunta. Quais são os nossos valores? Quais são os seus valores? Quais são os princípios que norteiam as suas decisões, as suas palavras? As lesões mencionadas lá no início dessa mensagem falam sobre lesões emocionais, sentimentais e espirituais presentes em nossos corações, lares, casamentos e ministérios, influenciarão as nossas vidas dependendo de nossos valores. Alguns, para perpetuar, exercendo poder, seja na família, na política e até na igreja, a família da fé, infelizmente, mentem, enganam, traem, vendem seus valores e, pior, desvalorizam os valores bíblicos cristãos. Alguns buscam minimizar o valor da própria família, do matrimônio, aquilo que a Bíblia chama de leito sem mácula, e do privilégio de honrar pai e mãe. O verso 24 nos diz: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Talvez haja uma preocupação demasiada. Quem será o presidente dos Estados Unidos? Quem será o prefeito de IEP? Quem serão os vereadores? E na verdade nós precisamos focar em Jesus. Será que Jesus tem sido o Senhor da sua e da minha vida? Será que os valores do reino de Deus que a Bíblia tanto nos ensina, pelos quais nós aprendemos na escola dominical desde criança, dos quais nós utilizamos para tomar as nossas decisões diárias ou deveríamos utilizar? Será que eles podem ser jogados de lado e a família negligenciada, esquecida? O contrato que nós fizemos um dia, não apenas no cartório, mas acima de tudo com Deus, pode ser rasgado? A necessidade de homens e mulheres como pais e mães para orientar, admoestar, corrigir e sustentar os seus filhos, será que pode ser deixado de lado? Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Algumas coisas não são fáceis, mas todas são necessárias. O verso 24 diz: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Será que você tem confiado nele?
Para ser bem claro e objetivo, os nossos valores, eles precisam passar pela cruz de Cristo, jamais naquilo que pensamos ter, atrelado ao que somos, ou seja, cristãos, e jamais ao que temos. Os nossos bens, isso passa. Os bens vêm e vão. E essa última característica é a capacidade de restringir nossas expectativas e reconhecer quais são os nossos limites pessoais. Nessa sexta-feira, dia 6 de novembro, a devocional compartilhada, ela falava sobre a importância de reconhecer os nossos limites. Dessa forma, nós podemos dosar melhor o que esperar, descansando na soberania de Deus. Talvez você nunca teve coragem de dizer não para determinada pessoa. Tem coragem para dizer não para Deus, para os valores do reino de Deus, para os princípios da Bíblia, mas para as pessoas, talvez por comodidade, você sempre diz sim. Tome cuidado com as suas escolhas. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, confiar mais nele. Antes de desistir, nós temos um Deus que nos fortalece e não nos permite entregar os pontos, que nós possamos vencer em nome de Jesus. Acontecendo algo maravilhoso, nós podemos reconhecer que foi uma ação do Senhor e a Ele prestarmos culto e a nossa gratidão. Caso ao nosso redor não apresente melhora, nós devemos insistir em oração e se a realidade não mudar, nós devemos nos manter em firme convicção, ou seja, em fé, na certeza de que Deus tem os seus propósitos, meios e tempos para realizar em nossas vidas, através das nossas vidas, apesar das nossas vidas. Nós já estamos caminhando para a conclusão dessa mensagem. Nós precisamos adotar prioridades em nossos relacionamentos, fazer amigos na nossa caminhada, ter sempre alguém com quem conversar, dar risadas, chorar, discutir, ligar ou simplesmente ficar em silêncio. Devemos respeitar e ouvir os nossos amigos, mas também ser respeitado e ouvido por eles. Isso é amor recíproco. Há um filme antigo chamado Náufrago, onde Tom Hanks, pela falta de pessoas com quem conversar, ele cria um amigo com uma bola de vôlei e passa a chamá-lo de Sr. Wilson, que passa a ser o seu confidente. Quem é o seu confidente? Você aceita outras ideias, desde que não sejam pecado, ou apenas as suas ideias têm lugar em suas conversas? Devemos ser livres do desejo de ser proprietário das ideias. Nem tudo sai das nossas mentes e corações. Deus nos coloca na escola da vida, onde através das interações nós crescemos e permitimos que outros também cresçam. Assim também aconteceu com o profeta Jeremias, que estava a ponto de desistir de tudo e da própria vida. Contudo, ao invés de focar nos problemas ao seu redor, nas dificuldades dos relacionamentos, nas frustrações do pouco resultado, o profeta conduziu seu coração ao que traz esperança. Jeremias confiou em Deus, em meio à adversidade. Façamos o mesmo. Nós queremos encerrar esse momento falando com Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso amado e eterno Deus. Grande Deus de amor, amado Pai, obrigado pelo seu cuidado, pela manifestação da sua graça através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a nosso favor. Nós intercedemos a favor, ó Deus, de cada criança da nossa igreja, daqueles, ó Deus, que não pertencem à nossa igreja aqui em EP, mas que carecem também de oração. A Gabriela, a Manuela, tantas crianças, ó Deus, que carecem do cuidado e da manifestação da sua graça. Amanhã, se Deus quiser, o pequeno Daniel, nosso filho, fará alguns exames para comprovar a necessidade de continuar com o medicamento para os rins. Nós também, ó Deus, o levaremos para um exame lá no AME. Que o Senhor esteja à frente de tudo, ó Deus, nos protegendo na ida e na volta. Cuide também das gestantes, ó Pai. Aquelas irmãs que aguardam uma criança
que se tornará um homem ou uma mulher de valor. Desde já nós abençoamos, ó Deus, o ventre dessas irmãs e as crianças que nascerão, ó Pai. Abençoamos também os enfermos, aqueles que fazem tratamento, seja contra o câncer, contra o Covid-19, contra a dengue ou tantas outras mazelas, ó Pai, que aflige a família, não apenas a pessoa. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, ó Deus. Nós, daqui a um tempo, estaremos caminhando também rumo aos 100 anos da IPIDP. Desde já nos dê postura firme, como filhos e filhas do Senhor, para que no tempo certo nós possamos glorificá-lo da maneira que o Senhor merece, por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Nós entregamos também, ó Pai, os sonhos que serão consolidados através de novos líderes que serão levantados a partir dessa eleição que aconteceu nesse domingo. Sejam presbíteros, presbíteras, diáconos ou diaconisas. Sejam pessoas que talvez não terão um cargo, mas, a exemplo do que sempre fizeram, atuarão como servos do Senhor, independente de cargo. Nós pedimos o seu cuidado, a manifestação da sua graça sobre a IPIDP, sobre as famílias que nos assistem, sobre os casais. Quantas dores por conta da dureza de coração que muitas vezes leva ao divórcio. Quantas pessoas que desvalorizam o casamento, literalmente, em busca do glamour do pecado. Embora fique claro e evidente a podridão por conta dessas atitudes. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Preserve as nossas famílias, preserve os nossos casamentos, preserve, ó Deus, a maneira que nós precisamos agir e nos estimule para isso como pais e mães do Senhor, ó Pai. Sejamos homens e mulheres de valor na vida dos nossos pequenos. Usa-nos, ó Deus, para abençoar também aqueles que chegarão próximo a nós. Nós, certos do seu agir, te glorificamos e pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação, habitação, convencimento e orientação do Espírito Santo e o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade, possa acompanhar a sua vida e não permita que você desista jamais, antes que você foque no alvo da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus e seja mais que vencedor, para a honra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que assim seja. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te abençoar, minha irmã. Tenha uma semana abençoada por Deus, em o nome de Jesus. E até a próxima.